Vamos celebrar o nosso Deus, esse Deus maravilhoso, que nos dá vida e vida em abundância. Aleluia, Jesus. Graças te damos, Pai. Obrigado, Senhor, por esta noite. Aleluia. Oh, aleluia. Elevo meus olhos ao monte, de onde o meu socorro vem. E dentro de mim eu sei, tudo vai bem. A minha confiança está em Deus, descanso no que Ele prometeu. E dentro de mim eu sei, tudo vai bem. Tudo vai bem com minha alma. Tudo vai bem, tudo vai bem com minha alma. Tudo vai bem com minha alma. Tudo vai bem, tudo vai bem com minha alma. Aleluia! Levo meus olhos ao monte, de onde o meu socorro vem. E dentro de mim eu sei, tudo vai bem. A minha confiança está em Deus, descanso no que Ele prometeu. E dentro de mim eu sei, tudo vai bem. Tudo vai bem com minha alma. Tudo vai bem, tudo vai bem com minha alma. Tudo vai bem com minha alma. Tudo vai bem, tudo vai bem com minha alma. Se pelo vale da sombra eu passar e a morte tentar me tocar, dentro de mim eu sei, tudo vai bem. Se pelo vale da sombra eu passar, a morte não vai me tocar. Dentro de mim eu sei, tudo vai bem. Tudo vai bem com minha alma. Tudo vai bem, tudo vai bem com minha alma. Tudo vai bem com minha alma. Tudo vai bem, tudo vai bem com minha alma. Como é que é, igreja? Elevo meus olhos ao monte. Diz aí. E dentro de mim eu sei, a minha confiança está em Deus, descanso no que Ele prometeu. E dentro de mim eu sei, tudo vai bem. Tudo vai bem com minha alma. Tudo vai bem, tudo vai bem com minha alma. Tudo vai bem com minha alma. Tudo vai bem, tudo vai bem com minha alma. Diz assim, ó. Se pelo vale da sombra eu passar
dentro de mim eu sei, tudo vai bem. Se pelo vale da sombra eu passar, a morte não vai me tocar. Dentro de mim eu sei, tudo vai bem. Tudo vai bem com minha alma. Tudo vai bem, tudo vai bem com minha alma. Tudo vai bem com minha alma. Tudo vai bem, tudo vai bem com minha alma. Só a igreja. Tudo vai bem com minha alma. Tudo vai bem, tudo vai bem com minha alma. Você pode declarar isso? Tudo vai bem com minha alma. Tudo vai bem, tudo vai bem com minha alma. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Águia, não me canso, nem me fadigo. Vou no vento do Espírito e vivendo o melhor de Deus. Meu tempo de ninho acabou, abro minhas asas e me lanço no Senhor, cumprindo a visão celestial. Vejo meu futuro glorioso no Senhor. Estou voando no Espírito e nada vai segurar no ninho. Estou voando no Espírito e nada vai me segurar no ninho. Aleluia! Diz aí, vai! Vou voando, não me canso. Vou no vento e vivendo o melhor de Deus. Meu tempo de ninho acabou, abro minhas asas e me lanço no Senhor, cumprindo a visão celestial. Vejo meu futuro glorioso no Senhor. Aleluia! Estou voando no Espírito e nada vai me segurar no ninho. Estou voando no
nada vai me segurar no ninho. Estou voando no Espírito e nada vai me segurar no ninho. Estou voando no Espírito e nada vai me segurar no ninho. Nada vai me parar, oh. Nada vai me parar, vou avançando. Nada vai nos parar, sim. Nada vai me parar, nada vai nos parar. Vai! E nada vai nos parar. Nada vai nos parar, nada vai nos parar. Vou avançando, estou voando no Espírito e nada vai me segurar no ninho. Estou voando no Espírito e nada vai me segurar no ninho. Aleluia, Deus é bom demais. Ainda celebrando, diz assim, ó: estou voando no Espírito. Nada. Do Espírito. Mais uma vez, estou voando. E nada vai estou voando. Fala assim pra quem tá do seu lado, ó: nada vai te parar. Vou avançando. Nada vai te parar. Oh. Nada vai te parar, vou avançando. Nada vai te parar, nada vai te parar, nada vai te parar, vou avançando. Aleluia! Aleluia! Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma
uma canção ao Cordeiro. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Oh, recalabaxere bele cantarabababas. Oh, reclamacere bele cantarababas. Oh, celebre a Ele porque Ele está vivo. Aleluia. Glória, força e poder, honra, glória, força e poder, honra, glória, força. Você pode falar isso? Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, És incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, reina sobre a terra e céu. sempre. Aleluia. Você pode cantar a Ele. Canta uma canção para Ele. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar. Oh, vamos cantar uma
canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Diz assim, ó. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu pra sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu pra sempre. Você pode declarar isso? Oh, não há outro igual a ti. Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu pra sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu pra sempre. Vamos, vamos, vamos. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Vamos. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Vamos. Entoe cânticos, hinos, salmos ao Senhor. Oh, Deus habita em meio aos louvores. Deus habita em meio aos louvores. Oh, Senhor. Incomparável, não há
Eu posso sentir a atmosfera desse lugar mudar. Por causa da presença dEle. Por causa da presença do nosso Pai Celestial. Ele está aqui, amém? Aleluia. Ele está aqui operando em nosso meio. E aonde o Espírito está, a liberdade. Você é livre para adorar. Você é livre para bendizer. Aquele que é digno de toda a glória, a honra. Aleluia. Glória a Deus. Poder sentar, queridos. Aleluia. 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 Boa noite, a paz e a graça. Amém. Deus é bom. Vamos dar aqui alguns avisos. Coloca aí, querida, a imagem do livro. Hoje queremos incentivar você, né, em indicar um livro do nosso Verbo Shop. A Substância das Coisas, de Charles Capps. Uau! Esse livro muito bom, ele traz uma clareza daquilo que temos como fé dentro de nós, né? Não uma fé rasa, mas uma fé profunda, uma fé inteligente. É esse homem que é um grande homem de Deus, que tem inspiração para escrever coisas maravilhosas, como o nosso pastor sempre diz aqui. O quanto é importante, queridos, adquirirmos livros que trazem experiências de homens e mulheres que têm uma carreira com Deus, amém? Se você quer ter uma vida de sucesso, a leitura é fundamental na sua vida, amém? Temos outros avisos, né? Os cultos de agosto, com os nossos ministros. Tá aqui, né? A gente é da fé, a gente não liga para o que vê, amém? Aí, tá aí o nosso culto de agosto, terça-feira às 19 horas, quinta-feira, quinta top às 19 horas, e domingo temos a Escola Bíblica Dominical. Quantos amam a Escola Bíblica Dominical? Aleluia, o Senhor tem se movido de uma forma poderosa aos domingos pela manhã. É um tempo poderoso a qual o Senhor está tratando sobre oração. Quantos amam oração? Amém, eu estou vendo o seu braço levantado, eu já quero te convidar para estar conosco todas as terças-feiras, 5 horas da manhã, para a gente estar orando, amém? Toda essa galera aí que levantou a mão, eu sei que você vai pegar junto nessa boa obra. E não é só 5 horas da manhã, mas eu acredito que Deus marca tempos e estações para tratar coisas com pessoas específicas, de assuntos específicos, amém? E nosso culto de celebração às 18 horas, né? Aleluia. Vamos ao próximo cartaz, a nossa conferência. Tá aí? Ativos num propósito. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Garanta o seu. Ativos no profético. Ativos no profético. Tem a ver com propósito. Quando você se move no profético, você cumpre o seu propósito, amém? Me salvei, pastor. Me salvei. Queridos, não percam, investimento apenas R$30. Procura Yali, que está responsável. Levanta a Yali para o pessoal te conhecer. Quem não conhece, aleluia, procure Yali. Queridos, são vagas limitadas. Eu acredito que esse lugar vai ficar pequeno para tudo que iremos receber aqui. Então, procura a Yali, tá certo? Enquanto tiver ingresso, pulseira, ela já está vendendo. Mas isso aí a gente faz para que possa haver um crescimento na nossa igreja, principalmente espiritualmente, né? A gente traz uma mulher tão renomada como essa mama Vânia, né? Uma mulher que tem tantos compromissos, ela está aqui para nos abençoar nessa data, você não pode perder, amém? Temos também nosso dia de missões, com o tema Reacendendo a Luz do Grande Continente, né? A Ásia, foi de lá que veio o nosso Salvador, enquanto ele estava aqui na forma terrena, e a gente vê o quanto foi importante cada lugar que ele passou, né? E esses lugares estão meio que apagados, mas a luz do Evangelho irá alcançar eles através da minha e da sua vida, amém? Como André vai alcançar se eu não penso em ir para a Ásia, mas a sua oferta pode chegar lá. A nossa igreja, o nosso ministério é um ministério missionário, amém? Foi fundado por 2 missionários e temos essa essência dentro de nós de pregar a palavra a toda a criatura. Estamos alcançando aí a Ásia, amém? E nossas ofertas, nossa igreja, ela dizima, ela tem ofertado para esse segmento, para missões, e você faz parte dessa história, amém? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Tem aniversariante essa semana? Segura a Rafaela um pouquinho.
A gente vai prestar aqui uma singela homenagem para o nosso pastor. Hoje é o Dia dos Pais, amém? Você que é pai, sinta-se abraçado, amém? Meu pastor, eu quero te dizer que eu te amo com o coração. É difícil de falar palavras assim para descrever o nosso amor pelo nosso pastor, né? Um homem de Deus que tem nos pastoreado com tanto amor. E sabe, queridos, além das correções, é um homem de Deus que... eu não sei porque a gente linka a correção a algo ruim. Todas as vezes que a Bíblia vai falar de amor, geralmente ela fala de correção, né? Então, é um homem que muito ama a nossa igreja, a mim também, em particular, né? Né? E que ele investe nas nossas vidas, é o primeiro a investir, né? Às vezes nem a gente mesmo tem aquela moral de dizer, rapaz, acho que eu vou investir na minha vida, mas o nosso pastor sempre está nos puxando para cima. Aí, rapaz, eu quero que você cresça, eu quero que você avance, isso é importante para a gente. Muito obrigado, meu pastor, continua nessa boa obra, vamos orar mais pelo Senhor, né? Tem aqui um presentezinho, uma singela lembrança, mas que Deus possa te recompensar dia após dia. O Senhor é como um pai para mim, eu acredito para muitos aqui, e um pai espiritual, né, para essa igreja, e vamos crescer debaixo dessa graça, dessa unção, amém? Muito obrigado pela sua vida, pela vida da nossa mama Márcia. Eu não vou tirar daqui não, vai ficar aqui para sair no vídeo. Vem aqui, pastor. Pastor, é porque se tocar aqui pode desmontar. Deixa aqui para... Tá dado, viu, meu pastor? É seu. No final o senhor pega. Então, muito obrigado, meu pastor. Amamos o Senhor. Temos agora o pessoal que está fazendo aniversário. Quem fez aniversário, vem para cá, a Rafa. Que é o meu Deus do céu. Olha quantos filhos na fé o pastor tem. Tá, glória. Aleluia. Vamos orar por essas pérolas do Senhor, amém? Estenda suas mãos para cá, querido Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Eu declaro, Senhor, que haverá um crescimento, haverá, Senhor, um amadurecimento da Tua parte. Eu declaro que tudo aquilo, Senhor, que eles têm sonhado há de se cumprir, porque a Tua palavra é fiel e verdadeira, é digna de toda aceitação. E nós abençoamos, nós concordamos, Senhor, com a boa jornada que cada um deles irá percorrer, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor. Parabéns para os nossos irmãos. Jesus. Já falamos, acho que de tudo, agora vamos para um momento especial, né? Não o mais especial, mas um dos momentos especiais, falar sobre dízimo e oferta, amém? Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios 9. 2 Coríntios 9, 10. Um texto bastante conhecido. Todos acharam? Você também pode ofertar e dizimar pelo Pix da nossa igreja. É o CNPJ, tá certo? Tem envelopes aí, no envelope vermelho é para oferta e o envelope azul para dízimo, tá certo? Você que... Tem alguém que nos visita essa noite? Faz assim. Amém. Amém. Você já é da casa pra gente, tá certo? Mas amém. Você que nos visita, o envelope azul é para dízimo. Você pode dizimar na sua igreja, tá certo? É o local onde você congrega. Mas ofertar, você oferta com força, tá bem? Olha o que diz a palavra do Senhor. Pois é Deus quem supre a semente para o que semeia e depois o pão para o seu alimento. Da mesma forma, Ele proverá e multiplicará a sua sementeira e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Amém? Olha que a palavra de Deus diz que Ele nos dá pão para alimentar, mas as sementes também para produzir e multiplicar. Amém? Eu penso que o momento de dízimo e oferta não é um momento apenas de devolver algo por obrigação, mas numa parceria com Deus, né? Em uma aliança com Deus. Ou seja, Ele nos convidou e nos chamou para ser sócios dEle nessa boa obra. Meu Deus do céu. E eu fico imaginando, quantos aqui não queriam ser sócio de Silvio Santos? Imagine você entrando com esse valor que você tem agora na empresa, no SBT. Com essa parte aí, Silvio Santos vai te dizer, ó, meio a meio. O que é seu é meu, o que é meu é seu. Meu Deus do céu, talvez a gente nem pensaria em entrar em
em uma aliança dessa, né? Mas pensar em dízimo e oferta quer dizer exatamente isso, é entrar em um acordo com Deus, que é o nosso Pai. E a palavra de Deus diz que ele faz o seguinte, ele faz prosperar a nossa semente. Mas quem é que dá a semente? É Ele que dá a semente. Imagine o seu pai te financiando para entrar em um negócio. Você não precisa colocar nada, tudo é dele. Ah, André, mas eu tenho conta a pagar. Ei, lembra que você mora com seu pai? E quem tem que providenciar o pagamento das contas, o alimento, a roupa que veste, é ele. Né? E aí ele diz, ei, não se preocupe com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir. Isso tudo fica por minha conta. Apenas invista na casa do tesouro, e como o nosso pastor Marco, ele falou aqui, né? Na casa do tesouro não há falta. Deus não está preocupado com o quanto você vai ofertar, mas Ele está interessado na multiplicação das suas sementes, amém? Então pegue aí sua semente, fique de pé, vamos orar ao Senhor, pegue seu dízimo, sua oferta, aleluia, tem uma maquineta aqui na mão do irmão, nossos diáconos, vamos orar. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este tempo, por este momento, obrigado, Senhor, pela oportunidade de nos fazer, Senhor, nos fazer participantes, Senhor, de cada ato do Senhor aqui na terra através da sua igreja. Eu declaro que haverá prosperidade. Eu declaro que as sementes que irão ser lançadas aqui, elas produzirão e multiplicarão 30, 60, 100 a 1000 por um. Eu declaro um rompimento sobrenatural na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, aqueles que estão dependendo de portas de emprego se abrir, eu declaro abertas em nome de Jesus. Eu declaro um destrave financeiro. Aqueles que têm causas na justiça sendo destravados, e o nome do Senhor sendo glorificado. Obrigado, Senhor, por grandes empresários saindo da nossa igreja, Senhor. Obrigado por grandes ideias de pessoas que estão aqui dentro, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus, venham com alegria. Jesus, Ele é a coisa mais linda. Tu és a mais bela inspiração para um compositor. Verdadeiro amor, o mais belo dos belos. Deus que me encheu de paz, digno de louvor. Revela o segredo da grandeza dos povos de lá. Vamos fazer tribo, nações, etnias pra te adorar. Revela o segredo da grandeza guardadas pra mim. Porque tudo que eu faço, que eu penso é só para ti. Eu vou jogar a minha rede, eu vou jogar, eu vou jogar. A minha rede eu vou jogar, eu vou jogar. A minha rede eu vou jogar. Eu vou lançar a rede, eu vou jogar em alto mar. Vou jogar a minha rede, eu vou jogar, eu vou jogar. A minha rede eu vou jogar, eu vou jogar. A minha rede eu vou jogar. Eu vou lançar a rede. O nome dele é Jesus. Ele é a coisa mais linda. Tu és a mais bela inspiração para um compositor. Meu verdadeiro amor, o mais belo dos belos. Deus que me encheu de paz, digno de louvor. Revela o segredo da grandeza dos povos de lá. Vamos fazer tribo, nações, etnias pra te adorar. Revela o segredo da grandeza guardadas pra mim. Porque tudo que eu faço, que eu penso é só para ti. Eu vou jogar a minha rede, eu vou jogar, eu vou jogar. A minha rede eu vou jogar, eu vou jogar. A minha rede eu vou jogar. Eu vou lançar a rede, eu vou jogar em alto mar, eu vou jogar. A minha rede eu vou jogar, eu vou jogar. A minha rede eu vou jogar, eu vou jogar. A minha rede eu vou jogar. Eu vou lançar a rede. Eu vou jogar, 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 a minha rede eu vou jogar, eu vou jogar. A minha rede eu vou jogar, eu vou jogar. A minha rede eu vou jogar. Eu vou lançar a rede, eu vou jogar em alto mar. Aleluia!
Deus é bom, amém? Vocês estão bem, queridos? Queria desejar feliz Dia dos Pais para os pais presentes aí. Onde é que vocês estão? Levante as mãos. Que a paternidade do Senhor, amém? Que a unção de paternidade que existe em Deus seja transferida para as nossas vidas, amém? E a gente possa ser um pai como Ele é, amém? Ou pelo menos se aproximar disso. Então, eu queria nessa noite trazer uma palavra que está no meu coração sobre eu sou justiça. Diga assim, eu sou justiça. Amém? Deus é bom, você é justiça, amém? Nós vamos aprender um pouquinho sobre isso hoje. E eu creio que sairemos daqui desse lugar abençoados, cheios, plenos, para uma semana onde nós andaremos em triunfo e em vitória. Amém? Nada mais, nada menos do que aquilo que Deus separou para mim e para você. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus. Mateus, no capítulo 4. Aleluia. O pastor André disse que esse presente aqui era para dar para o pastor Alessandro, mas que era para vir pegar com cuidado para não cair. Eu estou com medo de mexer na taça. Enfim, eu estou brincando. Você achou aí Mateus capítulo 4? Diga, eu sou justiça. Amém. Vamos aprender um pouco sobre isso essa noite. Quando nós falamos eu sou justiça, perceba que eu não estou falando eu tenho justiça. Eu não estou dizendo que você tem justiça. Amém? Eu estou dizendo que você é a justiça. Eu não estou dizendo que você tem. Ter é uma coisa. E aquilo que eu e você temos, hoje podemos ter e amanhã não ter. Amém? Mas aquilo que somos permanece conosco para sempre. Então, nós somos justiça. Eu sou justiça. Diga, eu sou justiça. Amém? Mateus, no capítulo 4, versículo 17, está escrito assim: desde então, começou Jesus a pregar. Quero que você preste atenção no que está escrito. Está dizendo, desde então, a partir desse momento em diante, esse tema passou a ser o tema da pregação de Jesus. Jesus, ele tinha um tema nas suas pregações. E o tema da pregação de Jesus, seja lá qual fosse o assunto que ele estivesse abordando, com qualquer personagem que ele encontrou, aqui está dizendo para mim que a partir desse instante, Jesus começou a pregar sobre isso. E o que foi que ele começou a pregar? Desde então, começou Jesus a pregar sobre arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Então, o núcleo central da pregação de Jesus era isso. Arrependimento, arrependei-vos, e essa palavra arrependei-vos é a palavra grega metanoia. Eu peguei algum significado dessa palavra grega que está escrito aí, arrependei-vos, a palavra metanoia. Deixa eu dizer para você o que é que ela significa. Essa palavra metanoia, bem simplificado, ela tem muito significado se você for olhar lá no dicionário, mas a palavra metanoia, ela traz um sentido de mudança de ideia, mudar de ideia. Mude de ideia, pense diferente, reconsidere a sua forma de pensar, pense de uma maneira diferente, arrependa-se, é o que significa essa palavra metanoia, alguns dos seus significados. Então, quando Jesus, ele depois de ter saído do batismo e começar o ministério público dele, Jesus não pregou nada antes disso, a não ser dizer, eu preciso que vocês mudem a forma de pensar, eu preciso que vocês comecem a pensar de uma forma diferente, eu preciso que vocês reconsiderem a forma como vocês pensam, por uma causa, por um motivo. Ele diz, arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Então Jesus, ele está anunciando aqui, querido, ele não está anunciando necessariamente o arrependimento, mas ele está anunciando o reino dos céus. Mas para viver esse reino, ele está dizendo, vai ser necessário você mudar a forma de pensar para poder você provar o que agora está disponível para você. Jesus, ele está dizendo, olha, o reino chegou, mas para provar desse reino com a consciência ou a forma como o mundo pensa, vocês não vão conseguir experimentar algo que está sendo dado de graça para vocês.
O reino está sendo oferecido, o reino está aqui diante de vocês. Eu desci do céu para trazer o reino para a terra, para colocar o reino à disposição de vocês e para inserir vocês nesse reino, mas vocês não vão conseguir viver o que tem no reino sem que a forma que vocês pensam passe por uma mudança, por uma transformação. O apóstolo Paulo diz em Romanos 12, ele fala sobre não nos conformarmos com esse mundo, mas transformai-vos. Ele fala que eu e você deveríamos nos transformar pela renovação do nosso pensamento, da nossa mente. Essa palavra transformai-vos também ela traz o sentido de metanoia, que é aquilo que acontece, ou metamorfose, que é aquilo que acontece com uma borboleta, de dentro para fora. A borboleta ela é transformada de dentro para fora, ainda no casulo, quando ela apenas é uma lagarta, e ela precisa passar por uma transformação, que é essa palavra metamorfose que Paulo explica lá em Romanos 12, e que também é a mesma que é usada quando Jesus está no monte da transfiguração. Aquela palavra é como se Jesus estivesse no monte da transformação, quando ele estava naquele lugar e os discípulos com ele viram Elias e ele, e depois diz, vamos armar uma tenda, uma para o Senhor, uma para Elias, enfim, você sabe dessa passagem. É a mesma passagem, transformação, que é a palavra que ela tem o sentido disso que Jesus falou. Você vai precisar mudar a sua forma de pensar para poder você provar o que o reino é. E não só o que o reino é, mas o que você tem nesse reino. Aleluia. Agora, o que é que o reino é? Lá em Romanos, no capítulo 17, você pode ir para Romanos, por favor, melhor, capítulo 14, Romanos não tem 17, aleluia. Romanos só vai até 16. Romanos 14, 17, eu ia dizer 17, 14, mas 14, 17. O livro do Charles Capps que foi anunciado, está aqui, ó, tem aí, viu? Substância das coisas. Livro maravilhoso. Aliás, todos os livros dele são maravilhosos. Livros curtos, pequenos, bom de ler e de fácil entendimento. Então, Romanos, no capítulo 14, versículo 17, vamos dar uma olhada no que é que Paulo fala sobre esse tal reino que Jesus está anunciando lá atrás em Mateus 4,17, que ele diz, para você viver esse reino, será necessário que você passe por uma mudança na sua forma de pensar. Romanos, capítulo 14, versículo 17, está escrito assim, pois o reino, aquilo que Jesus anunciou, o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, o reino que Jesus estava anunciando lá e que ele estava dizendo, olha, é necessário você mudar a sua forma de pensar, porque o reino chegou, está disponível. Aqui o apóstolo Paulo está nos explicando o que é que o reino é. E está dizendo para nós também algo maravilhoso. Ele diz, o reino é justiça. Eu comecei dizendo aqui, diga, eu sou justiça. Aqui Paulo está dizendo para mim e para você que o reino é justiça. Então Paulo está dizendo que o reino sou eu e você. Pastor, não, Paulo está dizendo que o reino é justiça. O Senhor que disse que eu sou justiça. Ok, vamos caminhar um pouco. Mas aqui Paulo está dizendo, o reino de Deus, ele não é comida nem bebida. Mas Paulo não está dizendo que no reino de Deus não tem comida nem bebida. Ele só está dizendo que ele não é isso. Amém? Paulo só está dizendo que o reino, ele não é a sua identidade, a identidade do reino não é comida e nem é bebida. Ele está dizendo isso. Essa não é a identidade do reino. Mas ele não está dizendo que no reino não tem essas coisas. Ele está apenas dizendo que ela não é a identidade. E ele está dizendo, a identidade do reino é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você pode ir comigo, por favor, no Salmo 89. Vamos dar uma olhadinha aqui no Salmo 89. Versículo 14. Jesus estava oferecendo para aqueles homens, querido, simplesmente o reino. Tem um dado momento que as pessoas perguntam, Jesus diz assim, olha, vai chegar um momento em que as pessoas vão dizer, o reino está ali, o reino está lá. E Jesus disse assim, olha, não dê atenção a isso, porque o reino estará em você. O reino estará em você. No Salmo 89, no versículo 14, a Bíblia diz assim, retidão e justiça são a base do seu trono. Só a parte A desse versículo. Aqui o salmista está dizendo para mim e para você, querido, que a base
do trono de Deus é justiça. O salmista está dizendo para mim e para você que o alicerce que sustenta o trono de Deus é justiça. As bases, as fundações do trono de Deus, querido, estou falando do trono de Deus. Essa palavra justiça aqui, eu também separei um significado dela para você dar uma olhadinha comigo. Essa palavra justiça que está dizendo que é o trono de Deus, que é a base que sustenta o trono de Deus, que é a palavra diakonai, diakionais, é uma palavra grega, tá bom? Eu vou lhe dizer o que é que significa justiça. Diz assim: estado de quem é como deveria ser. Estado de quem é como deveria ser, ou seja, o propósito original. Perdido no caminho, mas houve uma restituição e nos colocou de novo como nós deveríamos sempre ter permanecido e nunca ter saído. Então justiça é o estado de quem é como deveria ser. Justiça é uma condição aceitável diante de Deus. Justiça é uma doutrina sobre a maneira pela qual o homem pode atingir um estágio aprovado diante de Deus. Então, justiça é uma doutrina por meio da qual eu e você podemos alcançar um estágio, uma posição de aceitação diante de Deus. É o que significa justiça. Justiça é integridade, é virtude, é pureza de vida e retidão. Mas justiça também a palavra justiça é uma correção na forma de pensar. Justiça é correção na forma do pensamento, do sentimento e das ações. Significado da palavra justiça é uma correção, ou seja, um ajuste. Sabe, quando você está tentando colocar a frequência de uma rádio, que você assiste o programa de rádio aqui da igreja? Cadê as pessoas que assistem o programa da rádio aqui? Então, para aqueles que não estão assistindo, então você precisa ajustar a frequência. Qual é a frequência, pastor? 105.7. Aí na hora que tiver lá, você em uma frequência que está passando pagode, notícia de Covid, notícia de quantas pessoas morreram ontem, quantas vão morrer amanhã, aí você mexe na frequência. O nome disso é ajuste. Aí você ajusta a frequência para 105. Aí você vai receber boas notícias. Você vai receber boas notícias. Irmão, existem más notícias e existem boas notícias. Eu e você é que escolhemos qual é que nós iremos ouvir. Nós vamos escolher. Então a palavra justiça, ela também traz o sentido de uma correção. E essa correção, querido, é justamente isso, é um ajuste. Você ajusta simplesmente. E que tipo de correção e ajuste é esse? É uma correção, um ajuste na sua forma de pensar, de sentir e de agir. Isso é justiça. A justiça produz em nós uma mudança, um ajuste na forma como pensamos, como sentimos, como lidamos com as emoções e como agimos, como colocamos em prática o resultado daquilo que está dentro de nós por consequência do ajuste dessa justiça. Então isso é justiça. E justiça é a virtude de dar a cada um o que lhe é de direito ou devido. Isso é justiça. Então aqui o Salmo 89, versículo 14, está dizendo para mim e para você que tudo isso aqui faz parte da base que sustenta o trono de Deus. Salmo 89, 14, o trono de Deus é justiça. A base do trono de Deus é justiça. Você sabia que esse prédio aqui tem um alicerce? E que ele está de pé por causa do alicerce que está aqui? E aqui o escritor está dizendo para mim e para você, a base que sustenta o trono de Deus é justiça. A justiça é o que mantém o trono de Deus erguido, que mantém o trono de Deus em pé, é que mantém o trono de Deus atuante, é a justiça. A justiça mantém o trono de Deus atuando no lugar onde ele está. Há uma passagem que está escrito, 2 Crônicas, está escrito em Ezequiel, no capítulo 10, versículo 9, você não precisa ir lá. O profeta Ezequiel, ele tem uma visão do trono de Deus.
E naquela visão do trono de Deus, o profeta Ezequiel vê detalhes como seres com rosto de leão, as mãos como mãos de vaca. E você sabe que isso fala dos seres viventes, que vai aparecer depois lá em Apocalipse. Isso também está associado aos chamados ministeriais, apóstolos, pastores, profetas, evangelistas. Mas nós não estamos falando sobre isso, nós estamos falando sobre justiça. Mas eu estou lhe falando da visão que Ezequiel ele vê. A Bíblia fala para nós lá em Ezequiel, tanto no capítulo 1, no versículo 11, versículo 1 também do capítulo 1, versículo 18 do capítulo 1, e Ezequiel 10, versículo 9, todas essas passagens, eles estão relatando uma visão que Ezequiel tem do trono de Deus, e nessa visão ele vê que no trono de Deus existe uma espécie de rodas, e diz que aquele que está sentado ao trono, quando ele vira-se para um lado para enxergar alguma coisa, aquelas rodas, elas inclinam-se para aquele lugar, para aquela direção, e sem olhar para trás, ou para um lado ou para outro, ele conduz o trono até aquela próxima, aquele local que é foco de quem está no trono. E então logo aquele que está no trono, ele visualiza outra coisa, aquelas rodinhas elas se mexem e simplesmente ela conduz o trono para aquele alvo onde aquele que está sentado está observando. Você percebe que o trono de Deus ele está sendo movimentado por essas rodinhas. Em outras palavras, essas rodinhas elas funcionam naquela visão de Ezequiel como a estrutura base do trono, porque o trono é movimentado por essas rodinhas e vai para um lado e vai para o outro. Segundo a visão de Ezequiel e o que está escrito pelo salmista em 89:14, eu chego à conclusão que essas rodinhas são a justiça, porque é ela que faz o trono mover, já que ela é a base do trono, já que ela é o que está por baixo e que sustenta o trono, então é ela que faz com que o trono vá para um lado, que o trono vá para o outro. Em 2 Coríntios, abra em 2 Coríntios, por favor. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 21. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado. Está falando de quem? De Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Ele o fez pecado por nós. Teve uma troca. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmão, aquela obra da cruz que Jesus, ele teve que enfrentar e ele teve que passar, não foi apenas para produzir documentos para um dia Hollywood fazer um filme. Não. Jesus não passou por aquela cruz apenas para produzir material cinematográfico para que um dia Hollywood pudesse trazer isso para as telas do cinema e eu e você ou qualquer outra pessoa que não esteve lá presente pudéssemos ter uma ideia, uma noção do que aconteceu lá. A Bíblia fala para mim e para você que Deus o fez pecado por nós. Ele foi feito pecado por nós. Para que nele, eu e você, fôssemos feitos a justiça de Deus. A obra de Jesus naquela cruz, irmão, ela é uma obra completa, é uma obra acabada, é uma obra concluída. E eu não sei quanto a você, mas se um pedreiro, um mestre de obra, um engenheiro diz assim para alguém que contratou, olha, sua obra está concluída. A casa que você me contratou para eu construir, ela está pronta. Você esperaria ir no local, no terreno, no lote e encontrar paredes sem telhado? Se o mestre de obra, o engenheiro, diz para você, olha, a sua casa que você me contratou, ela está acabada e está concluída. Simplesmente você vai chegar naquele lugar e o que você espera, o que você tem de expectativa ao chegar naquele lugar, é que inclusive detalhes como a tomada e o interruptor que você escolheu esteja lá. A obra de Jesus é uma obra concluída e acabada. O que ele precisava fazer, ele fez. Ele não está fazendo hoje, ele acabou há 2021 anos atrás.
e diz para mim e para você aqui que essa obra ou essa casa que ele precisava construir é uma casa cujo nome é justiça. Ele foi feito o pecado e aquilo que ele sofreu naquele lugar como pecado, na posição que ele se encontrou, era para que uma obra fosse concluída, e aquela obra era produzir em mim e você uma mudança de natureza, a ponto de eu e você, que éramos altares destruídos, como aquele que Elias pegou, depois que os profetas de Baal fizeram a bagunça, se transformassem em altar perfeito, mas não um altar segundo o que Elias pode fazer, mas um altar segundo aquilo que Jesus pode fazer. E o nome desse altar é justiça. E ele diz, para que nele nós fôssemos feitos justiça. Agora, queridos, se eu e você somos justiça, a palavra de Deus está dizendo que o reino de Deus, ele é justiça. Então você é o reino de Deus. Nós somos o reino de Deus. Como igreja, não isolados, mas como igreja, nós somos esse reino, porque nós somos justiça, e o reino é justiça. Mas não apenas somos, nos movemos como ele é, nos movemos de acordo à nossa natureza, nos movemos de acordo àquilo que somos e não aquilo que temos. O que faz eu e você entrar em movimento para produzir resultados não é aquilo que temos, mas é aquilo que somos. O reino de Deus, ele não tem justiça, ele é justiça, e por isso o trono pode se movimentar, porque a justiça movimenta o trono para um lado, para o outro, leva para frente, traz para trás, para o lugar onde aquele que está sentado no trono, as rodas o conduzem. Assim sou eu e você, querido. Nós somos a justiça. Os nossos planos têm que estar estabelecidos de acordo com a nossa natureza. Eu sou justiça de Deus. Diga, eu sou justiça de Deus. E eu posso produzir. Diga, eu posso produzir. Eu posso ir a lugares. Diga, eu posso ir a lugares onde aquele que está sentado no trono está visualizando. Eu sou a justiça de Deus. Irmão, quando você pensar em fracasso, lembre-se, eu sou a justiça de Deus, eu não posso fracassar. Porque eu sou aquele que simplesmente é o reino. Vá comigo para Mateus 6, por favor. Mateus 6. O apóstolo Paulo disse para mim e para você aqui em Romanos 14, versículo 17. O reino de Deus, ele não é comida, ele não é bebida, mas ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mateus 6,33, Jesus diz assim, Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. O que é que Jesus está tentando falar para mim e para você? Ele acabou de dizer para mim e você em Mateus mesmo, capítulo 4. E ele está aqui outra vez dizendo, vocês precisam buscar o reino de Deus. Muitas vezes olhamos para esse versículo e pensamos que Jesus está falando para que eu e você passemos a buscar coisas, tarefas, trabalhos, serviços, evangelizar, pregar, vir para a igreja, ajudar nos departamentos. Eu quero dizer para você que essa passagem não está falando disso. Embora tudo isso seja uma realidade natural para quem já é o reino. Irmão, evangelizar, fazer parte de departamento, trabalhar na igreja, vir para louvor, pregar, devolver dízimo, isso é resultado de uma consciência que já foi transformada e agora já sabe quem é, e porque já sabe que é isso, produz o resultado. O meu trabalho e o seu trabalho para o Senhor tem que ser um fruto e não um meio. Eu e você temos usado o trabalho ministerial, o serviço ministerial ou o serviço, digamos, na igreja, o serviço que eu e você prestamos à igreja de maneira voluntária, temos usado isso como um meio para, mas isso não é o meio para, isso é o fim por.
é o fim porque primeiro ele me alertou, o reino chegou. E você vai ter que pegar esse reino para você. Mas para você começar a fazer parte desse reino e assumir tudo que é seu nesse reino, será necessário você mudar a forma de pensar. Então aqui Jesus está dizendo, você precisa buscar o reino. Essa palavra buscar, querido, não é de procurar. Essa palavra buscar é de viver. Essa palavra buscar não é de estar procurando onde o reino está. Ele disse, não procure o reino ali ou lá, porque você não vai encontrar o reino ali ou lá, porque ele está em você. Então quando ele disse aqui, busque o reino, ele não está dizendo que o reino está longe de você, em algum lugar distante. Ele só está dizendo, entenda como o reino funciona e viva o reino. Aí ele está dizendo, busque o reino em primeiro lugar. Ou seja, você precisa entender primeiro. Mas ele não disse apenas que é para eu e você buscarmos o reino. Ele disse que buscai o reino de Deus e a sua justiça. E essa palavra justiça que está aqui em Mateus 6,33 é justamente a palavra que diz, dar àquele aquilo que lhe é direito. Essa palavra justiça que está aqui é a palavra de uma mudança de pensamento, uma mudança de sentimento e uma mudança de atitudes de ação. Ele está dizendo, busque em primeiro lugar o reino, entenda como o reino funciona e a sua justiça. E quando Jesus está dizendo, busque a justiça, comece a entender sobre a justiça, Jesus está dizendo, comece a entender sobre você mesmo. Comece a aprender sobre quem é você. Porque na hora que você aprender que você está em um reino e você aprender quem é você, as coisas que eu disse aqui anteriormente, como o que há vez de comer, o que há vez de vestir, onde vou morar, o que é que eu vou comer, o que é que eu vou beber, o que é que eu vou vestir, aonde é que eu vou morar, é disso que Jesus está explicando aqui nos versículos anteriores. Olha os pássaros, olha os lírios. Jesus está falando sobre isso e ele fecha no versículo 33 do capítulo 6 dizendo, olha, vou dizer uma coisa para você, e o segredo é você buscar o reino, entender sobre justiça, e quando você tiver um entendimento claro sobre justiça, você vai descobrir que o reino, embora não seja comida e bebida, tem tudo isso para você. E aí você não vai andar atrás dessas coisas, porque você vai descobrir que no reino que você está, essas coisas, elas já estão disponíveis. Elas te pertencem por você ser o reino. É um direito seu, porque você já é o reino. Você é a justiça. Então o que Jesus está dizendo, procurar sobre o que comer, sobre o que vestir, onde vai morar, isso é uma consciência de alguém que ainda não entendeu sobre o reino e sobre a justiça. Porque quando você entender sobre o reino e sobre a sua identidade, você vai saber, isso aqui é meu. Eu estou em um reino. Tem uma passagem de 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, que diz assim, quanto ao Senhor, os seus olhos passeiam por toda a terra, procurando corações com os quais ele possa se mostrar forte. Sabe como é que os olhos do Senhor passeiam? Você já perguntou como é que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra? Será que foi só eu? Alguém mais? Já pensou como foi que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra? Você, eu, somos os olhos do Senhor. Deus, Ele enxerga por meio dos meus olhos e dos seus olhos. Ezequiel disse que aquelas rodinhas que fazem parte do trono de Deus, da base que sustenta o trono de Deus, que é justiça, que sou eu e que é você, estava cheia de olhos. Aquelas rodinhas que conduziam o trono, aquelas rodas estavam cheias de olhos por dentro e por fora. Deus colocou os olhos dele em mim e você. Quando eu e você olhamos para alguma coisa, é Deus que está olhando.
Eu não estou diminuindo o atributo da sua onipresença, eu estou falando para você a forma como Ele decidiu que Ele vai se mover nessa terra. Deus não está limitado a mim e a você, Ele poderia muito bem enxergar tudo sem mim, sem você, mas Ele escolheu você, Ele me escolheu para enxergar a terra. Nós somos a rodinha porque nós somos a base do trono, porque somos a justiça. Ezequiel disse, eu vi muitos olhos naquelas rodas. Deus enxerga por meio de mim e de você, querido, porque somos a justiça, somos a base do seu trono. Você agora entende quando nós falamos aqui, professores do Rema, pastor, esposa de pastor, pessoas que ministram aqui, você já descobriu por que as pessoas falam, quando você chega, Deus chega, quando você sai, Deus sai. Pois é, Ezequiel viu isso. Aquele que estava sentado no trono queria ir para um lugar, a roda levava ele, o trono. Mas quando ele parava ali, queria ver outra coisa, a roda trazia ele e levava para outro lugar. Nós carregamos a presença de Deus porque somos a rodinha do trono. Nós somos essa rodinha e nós levamos a presença para os olhos dele contemplar. E depois a gente leva a presença para outro lugar, para os olhos contemplar. Porque eu e você somos a justiça, somos essas rodas, somos a base que sustenta o trono de Deus. Ele vê por meio de nós. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na rede social. Não é só você que está olhando. Não é só você que está olhando. Ih, rapaz. Se tem alguém me vendo aqui, não é só olhar aqui, eu não vou fazer nada, eu vou só olhar. Não é só você que está olhando, os olhos do Senhor estão passeando por toda a terra. Mas os olhos do Senhor não estão passeando por toda a terra para te ver olhando o que você não devia olhar, para poder te dar um castigo, para poder quebrar a sua perna. Não é por isso que Ele está usando os seus olhos. O texto diz, os olhos do Senhor passeiam por toda a terra para mostrar-se forte. Deus, Ele está usando os seus olhos para ver o que é que você está olhando, para ver se você está enxergando como Ele enxerga, para ver se você está colocando a coisa na rota certa, para Ele liberar poder sobre você, para mostrar para você o quanto Ele é forte por meio de você, por meio de mim, por meio de nós. Ele não está fiscalizando o que eu e você olhamos para bater em nós, Ele está fiscalizando para se mostrar forte para mim e para você. O versículo fala disso. Quanto ao Senhor, os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, procurando corações com os quais Ele possa castigar, não, com os quais Ele possa se mostrar forte. Deus está dizendo, eu estou procurando olhos que olhem como eu vejo, para poder eu liberar poder. Então precisamos filtrar o que olhamos, senão vamos ficar fracos. E não vamos ficar fracos necessariamente por causa do pecado, é porque não haverá liberação de poder. E se não há liberação de poder, querido, vamos enfraquecendo. E de repente a gente começa a sentir como se fôssemos uma rodinha encalhada, uma rodinha quebrada. Mas não é para ser assim. Há óleo, há unção, há fogo sobre essas rodas que lubrificam essas rodas, para elas fluírem, andarem. Vá comigo para Hebreus, por favor. Hebreus, capítulo 5. Hebreus, capítulo 5. Versículo 12. Diz assim, Hebreus, capítulo 5, versículo 12. Com efeito, devendo já ser mestres por causa do tempo decorrido, ainda necessitais de que vos torne a ensinar os princípios elementares dos ensinamentos de Deus, e vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. O escritor aos Hebreus está dizendo assim, olha, eu vou parafrasear para você, porque tem algumas versões diferentes, mas ele está dizendo assim, dado ao tempo decorrido, já devíeis ser mestres. Ele fala assim,
Ele está falando para a igreja, amém? Então, faço minha as palavras do escritor, a carta aos Hebreus. Estou dizendo para você e dizendo para mim. É isso que ele está dizendo. Desde o tempo que já tem que você é crente, quem aqui tem mais de 10 anos de crente? Mais de 15? Mais de 20? Mais de 25? Pronto. Mais de 25? Pronto. Vamos fazer de conta que está falando para mim que tenho mais de 25 e para você. Amém? O que o escritor aos Hebreus está dizendo? Olha, deixa eu dizer uma coisa para você, pastor que está pregando aí, e os demais que levantaram as mãos com mais de 25 anos. Devido ou dado ao tempo decorrido, vocês já deviam ser mestres. Ele está falando, você já tem tanto tempo que está, não só que você recebeu Jesus, mas você já tem tanto tempo exposto à palavra que é pregado para você, que devido a esse tempo, você já deveria ser mestre. Mas ele diz assim, já devia ser mestre por causa do tempo decorrido. Ainda necessitais de que vos torne a ensinar os princípios elementares dos ensinamentos de Deus. Ele está dizendo, devido ao tempo, você já deveria ser mestre, mas você ainda está precisando que alguém te ensine. Olha só, pastor, então significa que se a gente tem muito tempo de crente, então não tem nada para aprender? Não, ele não está falando isso. Ensinar, querido, aprender é coisa boa, amém? Conheça e prossiga em conhecer ao Senhor. Eu vou acrescentar um pouquinho nesse versículo, não estou acrescentando nenhuma vírgula não, viu? Conheça e prossiga em conhecer ao Senhor, e você vai sair da terra sem ter conhecido Ele plenamente. Então ninguém chega no estágio final de conhecimento. Você sempre tem alguma coisa a mais para aprender. Sempre haverá em mim e você uma necessidade de aprender mais do Senhor. Não tem como esgotar tudo aquilo que Deus é, nem nível de conhecê-lo como Ele é. Paulo diz, nós conhecemos em parte, mas vai chegar a hora em que conheceremos face a face. Amém? Mas esse conhecimento que está falando aqui, ele está dizendo assim, vocês já deveriam ser mestres, mas vocês estão necessitados que outra vez ensinem a vocês sobre as coisas elementares, sobre coisas básicas do trono, coisas que são básicas, coisas que são o básico. Ele está falando sobre isso. Ele está dizendo, é inadmissível, depois de tantos anos de crente, alguém ter que te ensinar sobre coisas básicas, sobre coisas elementares da doutrina de Cristo. Arrependimento de obra morta, fé em Deus, amém? Você lembra disso lá? Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino de batismos, imposição de mãos, ressurreição de mortos e juízo eterno. Ele está falando, não é razoável que depois de 25 anos de crente, alguém tenha que te ensinar sobre isso. Sobre arrependimento de obras mortas. Quando a Bíblia está dizendo para mim que eu e você somos a justiça de Deus, ele está falando dessa obra. Que eu e você nos arrependemos e que Jesus, por ter se tornado pecado, nos transformou na justiça. Isso é básico. Isso é coisa básica. É base. Aí Paulo está dizendo, não é razoável, ou Paulo, ou quem escreveu os Hebreus, não é razoável que depois de tanto tempo de crente, tanto tempo de exposição à palavra, tantos dias assistindo aula do Rema, tantos dias em culto, tantas pessoas que ministram, tantas ministrações, tantas conferências que eu e você vamos, tantas ministrações que eu e você ouvimos ou assistimos, ainda estejamos em um estágio que precisamos que alguém dê para mim e para você leite, quando eu e você deveríamos estar comendo comida sólida. E aí ele continua, ele diz assim no versículo 13, ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está apto para ensinar a palavra da justiça, porque é criança. Então, o escritor aos Hebreus está dizendo aqui para mim e para você, olha, uma pessoa que precisa de leite ainda, mesmo depois de 30 anos dentro da igreja, ela não sabe falar nem sobre ela mesma. Porque Paulo está dizendo, você não está apta para falar sobre justiça. Então é como se você não soubesse falar nem sobre você mesmo, já que você é a justiça. Paulo disse para mim e para você, você é a justiça, eu sou a justiça. Mas quando eu me comporto como um menino necessitado de leite, a verdade é que se alguém perguntar, quem é você? Você não sabe dizer quem é você.
Se alguém perguntar para mim, ei, quem é você? A única coisa que eu posso dizer, eu sou Marco, filho de Orlene, nasci em Alagoinhas. Hoje sou pastor da igreja Verbo da Vida em Feira de Santana, sou casado, tenho 2 filhos. Mas não é disso que a palavra da justiça, não é sobre esses assuntos que a palavra da justiça se pronuncia. Ela não se pronuncia para dizer quem eu sou naturalmente, ela se pronuncia para dizer quem eu me tornei por estar em Cristo. Então o escritor aos Hebreus está dizendo, se você ainda é um crente que precisa de leite, não de alimento sólido, a verdade é que você não sabe falar sobre você e é melhor você ficar com a boca fechada e receber a mamadeirinha de novo na boca, toma o leite, fica forte, segue para outra etapa. Não sabe do que está falando, não fala. É isso que ele está falando. Agora preste atenção, que ele traz 2 aspectos aqui como parâmetro para uma pessoa que é madura. Ele está dizendo, pelo tempo decorrido já devia ser, mas ainda não é. Mas ele diz no versículo 14, o alimento sólido, porém, é para os adultos. Ou seja, aqueles que sabem falar sobre palavra da justiça, que sabem falar sobre si mesmo, que sabem dizer quem é. O alimento sólido é para essas pessoas, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, a ponto de saber discernir o bem do mal. Paulo está dizendo, sabe quem é adulto? Deveria ser quem tem 25 anos de crente. Deveria ser. Mas ele está dizendo, a verdade é que adultos, para o Espírito, são aqueles que praticam aquilo que receberam. Então, adultos são aqueles que, pela prática, por praticar, por estarem praticando aquilo que estão recebendo, o conhecimento adquirido e a revelação que chega ao entendimento, são pessoas que crescem. E são pessoas que, por crescerem, por estarem no estado mais avançado de maturidade, o Senhor pode compartilhar coisas maiores do reino. Por isso ele está dizendo, entenda sobre o reino e sobre a justiça. E quando você entender sobre o reino e sobre a justiça, ao passo que você entende do reino, ao passo que você entende sobre justiça, o reino te acrescenta coisas. Porque o Pai não pode confiar a mim e a você coisas grandes se ainda somos pequenos. Ele está dizendo, eu quero confiar coisas grandes para vocês. O meu reino tem coisas a serem acrescentadas. Mas para você ser acrescentado dessas coisas do reino, se faz necessário que cresça e apareça. Se faz necessário que você entenda sobre o reino, entenda sobre quem você é, sobre a justiça. Busque o reino, entenda sobre a justiça. E cada vez que você fizer isso, coisas vão ser acrescentadas para você. Pastor, como é que eu vou saber sobre isso? Como é que eu vou conhecer o reino? Como é que eu vou aprender sobre justiça? Praticando um versículo que você já aprendeu. Praticando um versículo. Quando você pratica um versículo, Deus diz assim, começou a praticar aquilo que aprendeu, o meu espírito vai revelar mais coisas para ele. E aí você começa a praticar agora 2 versículos, e o espírito diz assim, eu posso acrescentar coisas do reino. E você está praticando agora os 2 versículos, ele diz assim, eu posso acrescentar mais coisas do reino. E de repente você vai descobrir que casa, comida, roupa, que embora não seja o reino, pertence ao reino. Você andou muito tempo buscando aquilo porque ainda era menino. Menino em quê? Na palavra da justiça, que diz quem você é em Deus. Que diz que o reino é você. Nós somos o reino de Deus. E nós somos a base do seu trono. Diga, eu sou justiça de Deus. Agora, se você é a justiça de Deus, se você é a base do seu trono, a história da igreja fala, querido, que, por exemplo, na Rua Azusa, quem sabe da história da igreja na Rua Azusa? Você sabe disso? O que era que acontecia lá? Pastor, acontecia muitas coisas, o corpo de bombeiro ia parar lá. Mas, sabe, irmão, quando você vai estudar a história da igreja e esses avivamentos que aconteceram, principalmente nos Estados Unidos, Inglaterra e outros países daí da Europa,
você vai perceber que tinha uma coisa que sempre acontecia, aconteciam muitas coisas grandiosas. Mas tem uma coisa que me chama a atenção. Diz que terremotos, as pessoas escutavam abalos. Parecia que os prédios onde eles estavam caindo, desabando. Barulhos, e ele chamava o corpo de bombeiro, o prédio aqui do lado está tremendo, vai cair. E o corpo de bombeiro chegava lá. Quando chegava lá, não, o prédio não está caindo. Era apenas crentes adorando ao Senhor, orando. Mas, irmão, você acha que as pessoas que chamavam o corpo de bombeiro, eles estavam loucos? Não, eles não estavam loucos. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Se o alicerce desse prédio aqui começasse a abalar, o que está em cima, se o alicerce desse prédio aqui começar a se mexer, essas paredes aqui todas vão fazer o quê? Eu e você somos a base do trono de Deus. E quando o alicerce está se mexendo, meu querido, quando o alicerce e a base começam a entrar em movimento, o que está em cima vai ser abalado. Você pode botar a sua casa, o seu trabalho, a sua igreja em movimento, porque você é a base. Você não é a parede, você é a base. Eu e você somos a justiça, e porque somos a justiça, vamos nos comportar como somos. Somos a base, e eu posso fazer com que aquilo que está por cima se mova, se movimente, trema, mexa, para que as pessoas fiquem aterrorizadas, mas não vai acontecer nada. É apenas a base, o alicerce se mexendo. Quando eu e você separamos tempo para orar, para se consagrar, para jejuar, querido, nós somos um alicerce em movimento, e o que está em cima vai se mexer, vai mexer, porque você está mexendo embaixo, você está pegando fogo embaixo, você está avivado embaixo. O que está em cima tem que se mover, querido. E aquilo que está fora de lugar, que não está encaixado, vai ter que se encaixar. A rotação vai ter que vir para o lugar, porque a justiça, a base está em movimento. Aleluia. As circunstâncias da nossa vida só vão se mover quando nós nos movermos. Enquanto a base e o alicerce ficar quietinho, as coisas vão ficando quietinhas aqui em cima. Mas na hora que a base começa a mexer, isso está errado, eu declaro em nome de Jesus, isso vai mudar. Eu levanto um clamor aqui agora, e eu declaro que vai se cumprir aquilo que eu sou, o reino de Deus. Eu sou o reino, eu vou mexer em tudo isso aí. Aleluia. A sua vida, a minha vida está em nossas mãos. O que precisa ser abalado na minha vida e na sua vida só será quando você, que é a base, se mexer. Não é Deus, sou eu e você. A verdade é que Deus, usando os nossos olhos, Ele aponta a direção e diz: é para lá. E espera que a rodinha leve. E se a rodinha levar, Ele vai chegar. E Ele chegando, o assunto está resolvido, querido. Tudo aquilo que eu e você precisamos alinhar, consertar, ajustar na nossa vida, os olhos de Deus, por meio dos nossos olhos, aponta a direção. A única coisa que eu e você precisamos fazer é, como rodinhas daquele trono, entrar em movimento e levar a presença para o lugar onde a presença precisa estar. Porque na hora que a presença chegar, irmão, não tem Covid que resista, não tem falta de dinheiro que resista, não tem empecilho de donos de prédio, de credores que resistam, não tem nada que resista, porque você chega com a presença, você chega com aquilo que produz abalos. Aleluia. Vocês podem subir aqui a equipe de música, a gente pode cantar aquela música lá, Justiça de Deus. Você pode ficar de pé. Agora, eu estou pedindo para você ficar de pé, mas imagine você de joelho, abalando como estrutura tudo que tiver em cima, querido. E eu queria dar um tempo para você, enquanto a canção começa a cantar aqui, para que você medite, pense em coisas que você precisa abalar da sua vida. Abalar, como acontecia lá nos avivamentos. Lá no avivamento, querido, as estruturas eram abaladas porque o alicerce estava se mexendo. A justiça, que era aquele povo se mexendo.
A justiça que era aquele povo adorando ao Senhor, levantando mãos, adorando, consagrando, perdendo reputação, não estava nem aí para a escova do cabelo ou para o terno sacerdotal, mas estava apenas se preocupando em ser justiça. Aleluia. Se você tem áreas da sua vida que você precisa abalar hoje, destruir, jogar no chão, essa é a hora, aleluia. Essa é a hora de você se comportar como alicerce, como justiça e colocar por terra, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor com essa canção. Aleluia. Pai, me leva além, porque me obedecer. Vou pro teu favor, porque ele mereceu. Pai, me leva além, porque ele obedeceu. Só pro teu favor, porque ele mereceu. Pai, eu estou nele. Porque Jesus morreu, eu vivo em você. Os meus olhos estão nele. Me abençoou por tudo que ele fez. E só porque ele fez. Justiça de Deus eu sou. 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 Pai, me leva além, quero obedecer. Só por teu favor, ele mereceu. Pai, me leva além, quero obedecer. Só por teu favor, ele mereceu. Pai, eu estou nele. Porque Jesus morreu, eu vivo em você. Seus olhos estão nele. Me abençoou por tudo que ele fez. Só porque ele fez. Justiça de Deus eu sou.
Ora um pouco em outras línguas. Deixe o Espírito Santo testificar isso no seu coração. Recebe pelo Espírito aquilo que foi ministrado do Espírito para a sua vida. Oh, rabra, classada, braca, chedebrebe, tecida pras. Reteclecha na macata, cedebrebe, tecida pras. Roto, grosso, dobro, roto, chedebrebe, cedebrebe. Ro, boco, sodoro, coxa, delegres. Relegres, cedebrebe. Deus está levantando uma geração de maduros. Oh, homens e mulheres que vão, através dos seus atos, da sua vida, levantar um avivamento nessa região, com atitudes, com maturidade, não mais agindo como crianças. Oh, mas comendo um alimento sólido. Só porque Ele fez. Quem fez foi Ele. Oh, obrigado, Jesus. Porque o Senhor nos fez justiça. Oh! Justiça de Deus eu sou. Justiça de Deus eu sou. She